Mas eu trabalho há 25 anos no Ministério Público. Então é óbvio que nesses 25 anos de Ministério Público já teve, foi troço, né? Não falta história e Pô, acontecimento. no início da minha carreira, logo eu peguei coisas assim, bastante complicadas. Tive que andar com apoio de seguranças, né? Na época e tudo. Não quero nunca mais aquilo na minha vida. Mas agradeço muito a minha vida a seis homens do BOPE que trabalharam comigo na época. Inclusive ao Falcão, que morreu há muito tempo, numa grande injustiça que sofreu dentro da polícia. Grande injustiça mesmo. Só que eu também nunca coloquei o saco dentro. Eu fui até o final na defesa do Falcão. O Falcão morreu depois, cara. Morreu porque teve uma parada cardíaca. E os pais não sabiam que ele tinha sido excluído da polícia. E foi assim que os pais souberam. Então, Falcão, Gonça, a Roberto, Reis, vão sempre morar no meu coração. Falcão, pelo fato... No dia eu encontrei com um deles e falei assim, pô, Gonça, ele com a mulher dele, tá aposentado. Aí eu virei pra mulher dele e falei assim, cara, eu amo o Gonça. Esse cara, eu devo a minha vida a ele. Porque eu devo mesmo a minha vida ao Gonça e aos outros rapazes. Enfim, mas aí que eu tava falando, quase me emocionei falando do Não, Falcão. foi do caso emblemático. Não, então houve esses casos assim do início lá, que envolvia também até investigação de polícia, sabe? De político, lá no início da minha carreira. Mas eu nem diria que esses casos foram os casos mais emblemáticos da minha vida. Assim, os casos mais emblemáticos da minha vida foram casos em que eu tive a possibilidade de, com a minha atuação, colaborar para mudar um pouquinho a história das pessoas. Tem um caso que foi assim muito... Essa é as minhas duas grandes amigas, né, a juíza e a defensora pública com quem eu trabalhava, são testemunhas disso. Em especial a defensora pública, né? É o seguinte, a gente foi fazer um júri e esse júri era um júri assim, sabe aquela parada que tá tudo dizendo assim, ó, foi esse cara matou. Cara, fiz a denúncia tranquilona. Fui para plenário tranquilona para manter a acusação. Fiz lá com maior vontade o meu júri lá, pedindo a condenação. Só que eu sempre, até hoje, eu repito, cara, existem coisas que para mim... Eu sou muito Raul, tá? Se eu tiver que mudar minha opinião sobre qualquer coisa, eu mudo. Eu só não mudo a minha opinião sobre duas coisas. Acho que eu já sei, então. Posso chutar? Pode. Time, obviamente, e religião. Cara, o Vasco pode estar na bosta, mas eu sou Vasco sempre. Eu sou apaixonada pelo Vasco da Gama. Vasco sempre. Nunca terás essa cruz. Não adianta. Vasco é minha vida. Vasco é... Mas acima de qualquer coisa, Deus, né? Isso não muda, não. Mas, então eu sempre tive, assim, essa coisa de, pô, no meio do caminho, se mudar a minha opinião, vou mudar, assim, sobre aquele fato. E eu sempre peço a Deus sempre peço a Deus, assim, Senhor, me ilumina para tudo na minha vida, para tudo na minha vida. E nunca deixe que eu seja pedra de tropeço na vida de ninguém, nem a desgraça de ninguém. Enfim. Aí, eu fui fazer o júri e nesse dia eu perdi o júri. Era prova... Cara, mas a prova tava muito boa pra mim, cara. A prova era ridiculamente boa pra mim. E eu perdi o júri. A minha defensora estava estava de férias. E ela ligou, então, para a juíza, para nossa juíza. Aí, eu falei, e aí, como é que foi o júri? Aí a juíza falou assim, cara, a Cláudia perdeu o júri. O cara foi absolvido, cara. Aí ela, cara, não acredito. Meu Deus, eu não acredito. Aquela prova estava muito boa para o Ministério Público. Como é que a Cláudia perde aquele júri? A juíza diz assim, melhor júri que ela fez na vida dela. E ela perdeu. Foi assim, o júri mais bacana que eu já vi a Cláudia fazendo. Eu não sei te explicar o que aconteceu, amiga. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Enfim,
Mas eu fui pra casa, na boa, eu não levo o personagem não, entendeu? Senão a gente não vive. Aí eu fui embora pra minha casa, fiz a minha vida, toquei minha vida. Anos depois, lá na minha casa, tô falando anos depois mesmo, cara. Eu falo assim, já nem mais trabalhava lá em Nova Iguaçu, isso foi em Nova Iguaçu. Já nem trabalhava mais em Nova Iguaçu, já estava em outra comarca, já estava em Caxias, onde eu trabalho até hoje. Eu não saio da Baixada, eu sou apaixonada pela Baixada, eu não saio da Baixada. E aí eu já estava em Caxias, quando um belo dia, nesse dia eu cheguei em casa tarde, que eu dou aula na Escola da Magistratura, até a Escola da Magistratura as aulas terminam às 10 horas da noite, né? Aí eu saí de lá da Emerge, fui para casa, cheguei em casa, o meu marido, né, é uma figuraça, estava na minha casa fazendo um churrasquinho lá, comendo ele, tomando um chopp e comendo um churrasco com um rapaz lá que tinha ido fazer um serviço de eletricidade lá em casa. Aí sento lá, aí cheguei, aí Cláudia, fulano, muito prazer, tô aqui. Sentei lá, comi um churrasquinho com eles. Só que aí começou o papo. Aí ele falou assim, eu fui criado num lugar tal. Aí eu falei assim, pô, cara, nesse lugar tal, aconteceu uma vez um crime lá, não foi? Já querendo puxar, né? Esse crime foi um crime super comentado na época. Enfim, eu falei, pô, então aconteceu esse crime lá, um rapaz lá matou aquele outro que trabalhava lá, que era um ativista, não é? Aí ele disse, não, falaram que foi ele, mas não foi ele, não. Eu falei assim, ué, mas como é que não foi ele? Não foi ele, não. Aí, mas como não foi ele? Cara, porque eu lembro, mentira, não tinha lido nada, que eu conheci o processo. Aí eu falei, não, porque eu lembro que eu lia, que ele teria, inclusive ele era matador mesmo, ele tinha levado a polícia até um local onde havia uma ossada de um casal, ele teria também matado esse casal. Mentira! Ele queria aparecer, ele era meio punk da cabeça, e ele queria aparecer para dizer que ele era o brabo do lugar, entendeu? E os outros caras lá, quando falaram para ele, para tirarem, né, os verdadeiros matadores lá do cara, acabaram deixando ele segurar. Pô, tu é brabo mesmo, tu matou. Lembra aquele casal que tá lá em cima? Então, o cara foi levar a polícia até a ossada do casal e dizendo que ele tinha matado, mas ele não tinha matado ninguém. Entendeu? Muito bem. Aí naquele dia eu falei assim, então não foi ele que matou? Não foi ele que matou nada. Ele era um bobalhão, não matou ninguém, não. Cara, naquele dia, aí eu segurei, né, porque eu não podia falar ali na frente do rapaz. Fui pro meu quarto, ajoelhei, rezei, agradeci a Deus. Peguei o telefone na mesma hora, era 1h pouca da manhã já isso. Liguei pra minha juíza, pra minha antiga juíza e pra minha antiga defensora. Contei a história. Aí a minha defensora fala assim, então, peraí, deixa eu te contar uma história. Tu lembra que era a mulher dele e ele que estavam sendo acusados? Porra, lembro. Pois é, tu lembra que a mulher dele não foi a plenário? Eu falei assim, eu lembro, mas não lembro mais direito como foi a história. A mulher dele não foi a plenário, porque a mulher dele, ficou a mula pro Nordeste quando saiu a denúncia, ela foi embora, tava foragida. Eu falei assim, pois é, cara, mas não foram eles, cara. Aí ela, só que a mulher dele foi recapturada, a mulher dele foi capturada. A mulher dele tá presa. E o júri dela tá marcado. Eu falei assim, cara, eu não tô acreditando nisso. E aí eu fui prestar declarações, marcou uma audiência, e eu fui prestar declarações na audiência. O juiz, eu não tô entendendo, a promotora, a minha colega não tava entendendo, aí eu contei pra colega, falei assim, olha gente, aconteceu isso. E aí por conta do meu depoimento, agora eu já fui como testemunha, né? Fui lá e falei na audiência tudo, e aí foi pedido a absolvição sumária da moça, que se livrou de ser responsabilizada, né? Agora tu vê que loucura. E a senhora com consciência tranquila. Agora, você vê que loucura. Cara, aquilo aconteceu daquele rapaz na minha casa. Entende? Não é por acaso. O cara não sabia que eu era promotora. O cara não sabia que eu tinha mexido naquele processo. Ele nunca ia imaginar. Entendeu? Ele foi prestar um serviço. Foi, cara. E graças ao seu marido tá batendo papo com ele, que meu ele marido, soltou. Que não pode ver ninguém, que oferece logo um chopp e um churrasco. Graças a Deus. Cara, entendeu? Então eu acho que é isso, sabe? É isso que motiva a gente, sabe? Isso motiva a gente demais a trabalhar.